a nossa aula de hoje é a aula 50. Um terço, né, Mário? Sim. Mais 2 anos de estudo do CME. E fala sobre o estado de perturbação de memória dos espíritos comunicantes. Quando a senhora nos autoriza, as meninas dão início. Podemos começar. Agora eu vejo. Quer começar você, Norma? Sim, pode ser. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, eu vi aqui quando a senhora começa essa aula, aqui nesse pedaço que a senhora fala, quem nunca errou em uma existência passada que atira a primeira pedra. A memória, é impressionante. Existe espírito que já reencarnaram em milhões de vezes, não chegaram à perfeição de nenhuma parte. E como se pode fazer, doutora Cristina? Eles vão continuar sempre desencarnando e voltando, fino que vem aquela possibilidade de melhorar? Nesse pedaço aqui, a senhora poderia me... Vai passar, sei que tem muitas provas, né? Como está escrito aqui. Ou é a minha internet? Sim, a contagem de tempo no mundo de vocês existe. O relógio do tempo no mundo físico existe. Uma pessoa vive até 80 anos de idade. Se em 10 existências viveu 80 anos, dá 800 anos no total. Mas, quando a gente vai para o núcleo do tempo universal, que é 800 anos, pode cair para 8 anos. Então, entendam que o processo de evolução espiritual de vocês, por mais anos que vocês passem, e se apegue a tudo isso aqui, mais tempo vai durar o processo de purificação desse espírito. Então, cada vez que essa existência ela é mais longa, o sofrimento é bem maior. Existe espírito que tem uma existência temporária, vai viver 15 anos de idade, mas, no entanto, esses espíritos, às vezes, ele já tem um grau de conhecimento, é o tempo que ele precisa aqui na Terra, mas vai para outros mundos e vive 80 anos nesses mundos praticando bem. Então, quer dizer que o ciclo de data importa para vocês. Para nós, o que vai importar é o ciclo de evolução espiritual, onde muitos ficam retardando tudo isso. E as complicações físicas virão cada vez que vocês se apegarem a tudo que está em volta de vocês, não buscar harmonia mental, na velhice vai ter consequências. Vai ter dores, osteoporose, artrose, AVC. Por isso que existem pessoas que têm um AVC, elas às vezes passam 10 anos para desencarnar, 20 anos para desencarnar, sofrendo numa cama. Qual o motivo principal disso? Apego. Era uma pessoa que fazia questão por causa de tudo. Brigava por causa de tudo. Chegou um AVC, esse espírito não conseguiu evoluir e ficou preso ao corpo e ao leito de uma cama. E isso ninguém quer para ninguém. Porque quando a gente observa na morte natural de pessoas idosas evoluídas, elas se deitam, dormem e não voltam mais. Vão para o mundo espiritual. Mas são idosos evoluídos. Então as pessoas dizem assim, mas essa pessoa teve uma morte tão boa, mas era uma pessoa boa. Se aquela pessoa está passando por aquela fase, ela tem que lembrar a adolescência como foi, a fase adulta como foi, chegou agora na terceira idade e continuou com as mesmas atitudes da adolescência. Vai sofrer para sair do corpo. Não vai ser fácil para sair do corpo. Já tem outras que têm plena consciência, chamam os netos,
os filhos vai, olha, eu estou partindo para o mundo espiritual. Eu só tenho 30 dias na Terra e as pessoas choram, acham isso um absurdo. E aquela pessoa conscientemente foi embora sem sofrer nada de dores. Para a gente entender como é importante a paz e a evolução espiritual. Quem tem evolução espiritual tem dor, pessoal. Tem perturbação, tem sonho. Não tem. O Não tormento do tem. espírito, ele castiga a matéria, e a matéria castiga o espírito. Olha que complexidade. Então, quando esses tormentos se chocam, quem vence é o corpo. Porque o espírito vai se entregar à dor, à depressão e à angústia. O corpo venceu. E o corpo vai praticamente lhe castigar até o dia que você falar assim: eu estou desprendido e vou embora. O corpo lhe libera. Você retorna para o mundo espiritual. Mas, enquanto isso, é muito difícil, porque o que eu tenho observado aqui são pessoas idosas difíceis de lidar com elas. Elas só não dominam aqui porque eu não deixo, mas dominam em casa. Domina no Entendi. trabalho, domina a neto, domina tudo. Quando você vai ver a idade de 70 anos, e a gente começa a fazer um trabalho de mostrar a ela, olha, você está nessa idade, vamos ser mais flexível com as pessoas, vamos ser mais participativa. Essas dores vão diminuir, porque ela começa a se conscientizar que ela, vocês, a partir de uma determinada idade, você está mais para o mundo espiritual do que para o mundo físico. Mas o que é que vocês querem? Eu quero o mundo físico, tá certo? É a escolha, é as dores, é o sofrimento. Se eu estou mais para o mundo espiritual, eu vou orar mais, eu vou procurar menos problema, eu vou procurar observar onde é que eu preciso ajudar. Eu estou mais para o mundo espiritual, o corpo não vai me castigar. Hum, Entendi. Eu interessante, vejo, muito sim, eu interessante. vejo que os idosos hoje são bem teimosos, né, doutora Cristina? Eu vejo pela minha mãezinha, ela é bem teimosinha. Mas eu vou dizer que a sua bisavó já não era assim, Não. já não era assim. Então, eram pessoas que viviam na oração, resignadas, morreram de morte natural na maior parte possível. Não incomodava ninguém, tá entendendo? Toda a revolta da adolescência e da fase adulta vai nascer na terceira idade. Isso é um fato, não pode fugir. Se você tem um Entendi. jovem que tem paz, um adulto que tem paz, ele vai ser um velhinho que tem paz. Por isso que a gente observa o número de velhinhos revoltados, de velhinhas revoltadas, porque foram jovens revoltados. Isso tudo agora eu vou jogar na terceira idade, porque eu sou velho e todo mundo vai ter que me aguentar. Ninguém aguenta. Ninguém vai aguentar. E muitos vão perder a paciência e jogar dentro de um asilo. E não é isso que nós queremos para a terceira idade. Verdade. A minha outra pergunta aqui, doutora Cristina, é do esquizofrênico. A senhora fala aqui do esquizofrênico que vem, é um pouquinho longa, né? Essa aqui. No estado de perturbação, com o esquizofrênico, ele vai levando aqui, acumulando eu na memória, que pode ser levado no estado esquizofrenia espiritual, aonde a lesão cerebral já vem do perispírito, já vem já com essa criança, então, porque aqui a senhora fala também dos pais, esquizofrenia, já que passa de pais para filho, geralmente é sempre assim, ou... Porque eu vejo, assim, nesse caso aqui, eu já vi casos que me falaram, por exemplo, do meu trabalho, eu falo isso assim, que começou depois da... Teve um que começou depois da adolescência e um outro depois de que começou, já tinha alguns sintomas, mas depois começou assim, depois uns 23 anos, 24 anos. Aí ele começou, ele é esquizofrênico, aí começou bem forte. Mas quer dizer que ele já tinha esse estado, já era mesmo já no perispírito dele? E devagarzinho foi vindo assim na adolescência, um pouco depois de adulto?
Todos vocês estão sujeitos à esquizofrenia, independente do código DNA de pai e de mãe. Basta ter uma frustração e um desvio de eletromagnetismo no sistema nervoso central, você perde toda a noção do que você está fazendo. Quando numa família existe um ciclo de esquizofrenia, significa que são espíritos com as mesmas provas, com os mesmos problemas, que pediram para reencarnar Não sento. juntos. É uma prova dura, não é fácil. É a prova da resignação. Então, esse processo que temos observado muitas vezes, da família, o primeiro esquizofrênico, o segundo esquizofrênico, o terceiro esquizofrênico, foram espíritos em vidas passadas que se viciaram juntos, através do vício da droga. Aqueles amigos que compartilhavam a droga, agora voltaram como pai, como filho, como irmão, no mesmo ciclo. Olha o problema que criaram para eles. E agora vão ter que se educar todos juntos. É uma prova muito pesada quando a esquizofrenia ela é uma expiação e prova coletiva. Bem que a psicóloga, quando vem no meu trabalho, ela sempre fala que todos nós temos o nosso lado esquizofrênico e também bipolar. Ela fala, todos nós temos o bipolar ali dentro, escondido, mas está Mas não tudo bem. desenvolve, né? Isso, ela falou. Escondidinho ali, que é esquizofrênico também. Ela fala, a psicóloga, porque agora ela vem 3 vezes por mês, assim, fazer o tratamento em nós, operadores, né? Depois aqui era assim, eu pus um ponto de interrogação no centro do processo reencarnatório da colônia, que quando a senhora fala que vai, não sei o que eu pus reencarnatório, quando o estroke. Mas acho que é junto, então, esse aqui do esquizofrênico, do processo reencarnatório, tem de seguinte forma, todos estão aqui, já serão. Não sei porque eu pus ponto de interrogação esse aqui, quando eles vão para a colônia, doutora Cristina, me desculpe, mas acho que esse daqui eu coloquei de dúvida minhas assim mesmo. E depois eu queria saber esse aqui, quando a crucificação de Jesus, aqueles que crucificaram Jesus, que foram fazer a avaliação completa desses espíritos, eles continuam se reencarnando 1000 vezes e não conseguem tirar os traumas. Vai ser sempre assim, por um contínuo fim, que eles tiram todos esses traumas deles? Continua ainda? Olha, Norma, veja, uma coisa é você matar um espírito imperfeito, né? Sim, um Outra coisa é espírito você matar o celeste, né? Filho de Deus, né? Não O tem, peso né? ainda é maior. Então, vai ser sempre, Matar o Filho de Deus. não Muitos posso magos nem, nem se perdoam. sim, não Reencarnam posso nem e imaginar. ficam loucos. Hum, Reencarnam e caem em depressão profunda. Comete suicídio. Porque, na verdade, condenou alguém que não fez nenhum mal à humanidade e veio, na verdade, esclarecer os homens. A justiça divina não está condenando esses espíritos. Eles é que se condenam a si próprios. Esses espíritos é que se tormentam por si próprios. Porque, na verdade, crucificaram um homem de bem, um homem puro. Ele vai sair dessa faixa etária evolutiva? Vai, mas ele vai ter que esquecer o trauma para seguir a sua evolução. não entendo. Não, não deve ser fácil. Eu acho que eu terminei aqui, doutora Cristina. Se eu tiver dúvida, eu vou voltar naquele pedaço ali onde eu marquei, depois eu passo a palavra para as meninas. Essa palavra para Ieda ou para vocês entraram. Ok, eu falo eu. Boa noite, doutora Cristina. A senhora está me ouvindo? Muito obrigada, doutora Cristina, desculpa.
Então, eu quero me aganchar na pergunta que já foi respondida imparcialmente para a Norma, em relação ali no estado de perturbação do espelho, não que essa criança vai nascer esquizofrênica e vai morrer esquizofrênica. Então, a minha dúvida veio ali, só dizemos, uma dúvida assim, própria para esclarecimento, porque a senhora já respondeu grande parte da pergunta, a Norma. Então, eu queria saber se esses espíritos que não fazem nada nessa existência, e na próxima reencarnação, ele vai voltar sempre com a esquizofrenia, visto que essa criança, essa lesão já era cerebral no perispírito, não? Ele volta sempre com a esquizofrenia ou pode voltar com outro tipo de patologia, sempre para o crescimento da sua evolução? Olha, deixa eu explicar uma coisa. Em muitos casos que eu vi de crianças que foram trazidas para mim, já com esquizofrenia kármica, eu tive muito cuidado de falar para a mãe que aquilo era uma prova, que tinha que passar, e que ia depender de medicação para controlar a violência do espírito. Porque eu sei que isso é uma notícia que não agrada nenhuma mãe. Eu sei que a notícia é impactante. Mas o pior disso é você colocar alguém num tratamento espiritual sabendo que aquela pessoa não vai melhorar e você se omitir a falar sobre isso. Não, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de dizer as coisas claras. Olha, isso é uma expiação e prova dura. Você vai ter que ter muita paciência para enfrentar em resignação. Porque o seu filho veio com esquizofrenia kármica. Então, significa que você vai ver ele crescer com esse problema e vai ver ele um dia desencarnar com esse problema. Nenhuma dessas mães ficaram magoadas comigo, porque os filhos foram crescendo e elas viram que eu tinha razão. E cada vez que crescia, precisava aumentar a dosagem de medicação. Cada vez que se tornava adulto, a complexidade aumentava. E hoje são totalmente dependentes de remédios psicotrópicos. E não podemos fazer nada, que é a prova do espírito. Thanks. É Cília. Ai, É Cília. É Cília. ai, desculpa. E dentro do processo de... Muito obrigada pela resposta. Dentro do processo reencarnatório, não, nas formações genéticas, que isso quer dizer que a mãe... Eu queria só fazer uma precisação para a senhora, no meu áudio, não sei se a senhora escutou o áudio, eu fiz uma precisação errada, não queria só dizer para a senhora que eu entendi perfeitamente o conceito, mas no momento que eu fui colocar o áudio, eu errei na pronúncia, porque eu coloquei que quando uma mãe é calma, o filho vem calmo. E quando se a mãe é agitada, o filho é agitado. Então, eu queria dizer que não é isso que eu entendi, é porque eu esqueci de colocar o não, né? Coloquei vão ser, em vez não são filhos calmos, mesmo que a mãe seja calma, né? Que não tem nada a ver, porque eu entendi que isso depende da moral do espírito, de cada espírito, né? Então, eu queria só saber se a senhora tinha escutado o áudio e falar mais como. A Ieda entendeu, não entendeu? Como é que fez essa confusão aqui? Então, eu queria só Olha, o esclarecer. conceito emocional, transmissão de pai para o filho, existe sim. Existe até nos animais. Então, existem animais que são dóceis porque a questão genética dele já está sendo transmitida para os filhotes. Mas de 5 filhotes, apenas um vai absorver o comportamento daquela mãe. Os outros podem ser mais estressados. A mesma coisa acontece com seres racionais. Então, de 5 filhos, pode ser que um seja calmo e 4 estressado. Então, o que é que acontece? Aquele que é calmo, o espírito dele absorveu, pela evolução que tem, toda a calma da mãe na parte genética. Porque o código genético emocional, que não foi estudado ainda pelo cientista, ele existe.
E esse código genético emocional, quando o espírito não é Ah, evoluído, ele absorve todo o estresse do pai e da mãe. Quando ele é é, evoluído, ele absorve toda a paz que a mãe tem. Quando essa mãe é estressada, ele não absorve nada, o comportamento é dele. Então, ela não vai ter nenhuma ah, influência sobre isso. Ele já tem um código genético emocional evolutivo e não de mudanças constantes de humor. entendi. Polaridade, mas a bipolaridade, eu posso dizer que ela é um conceito também hereditário, viu? Aquela pessoa é Ah, bipolar, o pai ou a mãe teve esse comportamento. E num Uhum. determinado período da vida, você absorveu a doença emocional da bipolaridade. Está entendendo? Então, isso entendi. significa o quê? Que o pai pode transmitir para o filho todo o conceito de revolta que está nele ou de amor. É, Eu vejo crianças que elas são autoritárias, né? Eu trabalho muito com criança aqui. As crianças são autoritárias, mas quando eu vou ver o pai, é pior do que o filho. Uhum. Então, quer dizer que aquela criança já meu está Deus, absorvendo o código é genético aquela criança emocional do pai, entendi. Ah, é emocional do porque pai. agora a senhora Aí o fala, pai, claro. Entendi, é só que porque essa então criança agora eu vai entendi. crescer e vai mandar nele É, também. Então, o código genético emocional pode ser transferido mesmo. ok, porque daí então a senhora fala, é isso que eu falo, que a senhora fala que depende do grau moral de cada espírito, nesse sentido que a senhora acabou de explicar, então, por causa Esse, dizemos assim, perfeito, tá certo, obrigada. Essa era a pergunta que eu me perdi, que eu ia fazer, doutora Cristina, essa daí, que está escrito colônia, desculpa interromper, colônia Sim, entra, espiritual, aqui dos filhos agitado, era essa daí, eu também queria saber, então já deu a resposta já. Eu tinha me perdido um pouco aqui, eu até coloquei. Obrigada também, a uma, Ieda já completou. uma outra dúvida também que me veio aqui é dentro do processo de desencarne, não? Aí, assim, quando a senhora fala que esses espíritos não imperfeitos, eles sabem perfeitamente dos erros cometidos, né, pelo grau de inferioridade e pelos seus atos praticados. E aí eles falam, não, eu não tenho recuperação, né? Aí, mas esse senso dessa frase que eles falam, eu não tenho recuperação, isso é válido só para o desencarnado ou a senhora também refere também ao encarnado? Porque, na realidade, a gente veja essa frase também muito nos encarnados. Por exemplo, quando uma pessoa a gente veja certas mães, não certas mães, mas certos parentes, assim, tipo tios ou tias de pessoas que a gente segue, né, no trabalho, de garotos com problemas, né? E que o tio fala, esse aqui foi drogado, é um drogado e não tem recuperação. Então a gente usa muito essa frase também pelos encarnados. Aí eu queria saber se essa que a senhora está falando é só para o desencarnado ou para o encarnado também. É válido para todos os dois. Existe um espírito que ele é preguiçoso, ele não quer evoluir. Ele não quer É. evoluir, mas quer que as pessoas carreguem eles nas costas. Não dá de jeito nenhum. Eu percebo muito aqui mães que fazem de tudo para os filhos, mas que os filhos não se esforçam para evoluir. E é muito complexo isso, porque ela faz a parte dela, mas eles não querem nada com a vida. Eles não querem evoluir de nenhuma forma. Eu Hum, tratei de um determinado jovem, entenda esse jovem. A mãe fez de tudo por ele. Eu quero cursar a faculdade de medicina. O que acontece? A mãe foi, colocou ele na faculdade de medicina. Ele foi, se envolveu com droga. não pode. A mãe foi e ajudou. Então, é impressionante quando a gente coloca esse ponto de vista e vemos o seguinte nisso tudo. A mãe faz a parte dela, ele não faz a parte dele. Então, olha, eu não quero estudar no Brasil. Eu quero ir para o exterior. O que é que acontece? A mãe mandou ele para o exterior. Arrumou confusão no exterior. Aí vem para o Brasil de novo.
Aí, depois de algum tempo, ele voltou para mim. Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa a você, que ele já tinha passado de todos os limites. Você, que já passou de morrer, teve a última chance, cuidado que você não vai ter a segunda. Isso eu estou lhe avisando, porque a justiça divina lhe deu de tudo. Uma mãe rica, você é filho único, ela faz de tudo por você e você não faz nada por ela. Então, eu vou dizer uma coisa ao senhor, meu filho, acabou aqui, viu? Se você cair de novo, você vai se acabar. Um espírito como esse, quando volta para aqui, para o mundo espiritual, ele chora a oportunidade que ele teve, porque eu não vejo necessidade disso. Eu não vejo porque, ora, a pobre da mãe se matava, fazia de tudo por ele e ele não respondia. Aí, de repente, ele disse assim, doutora, eu quero ter um particular com a senhora. Se eu não quero, não quero mais particular com você. Porque ele achava assim, que ele determinava o que ele queria. Então, ele estava pensando que era a mãe dele. Não, eu falo com você o dia que eu quero. E hoje eu não quero falar com você. Você hoje vai para a maca. Então, veja, ele dominava a mãe de tal forma que essa criatura entrou em depressão. Aí eu pergunto, tem necessidade disso? Não tem. Você nasceu em berço de ouro, mas não valorizava. Então, são espíritos preguiçosos que se aproveitam da bondade das mães para não querer evoluir. Entendi perfeitamente. Eu acabei com as minhas dúvidas, porque eu entendi muito bem a lição. Eu agradeço tantíssimo de coração pelas Assim explicações, sim. foi muito clara. Obrigada, passo a palavra. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Passou a perguntinha do Mário. Perguntinha. Perguntou, né? O Mário pergunta. Até alguns anos atrás, como a igreja não sabe e não fala nada sobre o após-morte, eu imaginava que os defuntos se reuniam na crosta da terra para perturbar as pessoas. Do Espiritismo, agora sei que depois da morte, todo espírito tem um caminho a escolher para evoluir. O curso de medicina espiritual explica que após a morte não é simples o após-morte. Espíritos com medo, espíritos na crosta, espíritos levados para as enfermarias, espíritos em colônias. Aí ele faz a pergunta dele. Todos os espíritos da terra, de todas as religiões, são curados antes de serem enviados para as colônias? Também os meus parentes, todo católico, experimentaram o que o Espiritismo revela? Primeiramente, seu Mário, parabéns pela pergunta. Mas aqui não existe religião, existe amor. O termo religião aqui não existe, existe esclarecimento. Católicos, evangélicos, muçulmanos, se forem evoluídos, então eles não vão pregar a religião deles. Eles vão pregar o amor, que é fundamental para o processo de evolução. Os que se apegam a isso é muito complicado, porque tem muito evangélico que ele não quer sair daqui esperando a ressurreição. Então, o problema é dele, o tratamento é oferecido. Mas nas enfermarias, a gente nota que alguns religiosos conscientes não discutem religião, mas outros discutem religião e a gente interrompe dizendo, olha, não pode fazer isso aqui. A lei daqui não é a religião, é o amor. E às vezes eu pergunto, qual foi a religião que Jesus deixou assinado lá na terra? Ele deixou assinado alguma religião lá? Não. Ele deixou a religião chamada amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Foi essa religião que ele deixou. Então, a gente não pode pregar religião no mundo espiritual, porque haveria muita discussão e muita desistência de tratamento. A gente não entra nessa vibração. A gente trata, tem uns que a gente trata, cura, e ele diz assim, sabia que eu sou evangélico? Não, eu estou sabendo que você é um necessitado.
não sabia que você era evangélico. Então, a gente evita essas discussões aqui no mundo espiritual. Mas todos terão oportunidade conforme o bem que fez na terra, pessoal. Religião, ela não salva, ela moraliza e esclarece. Uma pergunta minha, doutora Cristina, dentro dessa pergunta do Mário. E os espíritos, então, como a senhora acabou de falar, de todas as religiões, eles vêm colocados em tratamento, com certeza vai acontecer também nas enfermarias do centro. Quando chegar o momento que a gente está lendo o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que eles veem que não é da religião deles, eles entram em conflito, eles escutam a palavra de Tá, se você andasse comigo pelas ruas, é muita discussão, viu? Um gritando, eu tô salvo, tu vai pro inferno, e tudo na mesma condição. Meu Deus do Isso é céu. o crime no meio Jesus. da rua. O outro faz, Ah, olha, cadê teu céu? Tu tá aí na terra, cheio de direito ainda. E eu estou aqui e vou ser salvo, porque pela glória de Deus, ele vai me levar para o céu e nenhum sai do canto. A confusão todo dia é essa que eu vejo. Então, essa confusão acontece lá fora, porque dentro das enfermarias não pode. Mas lá fora, discussões existem. Tem uns que querem curar os espíritos necessitados. Em nome de Jesus eu te curo. Ele continua doente. Aí o outro faz, tá vendo que não tem força? É uma confusão na crosta terrestre. Então, essas cenas eu assisto em praça pública, eu assisto no meio da rua. Então, quando morre alguém de acidente, as equipes superiores se aproximam. Então, para fazer aquele resgate. Aí tem uns que querem dizer o seguinte: olha, eu sei fazer melhor do que você. A gente não presta nem atenção nisso, porque isso vai perturbar o ambiente. Então, o que é que acontece? Aqui também tem um bocado de profeta. O que eu vejo é profetizar e nada acontece. Está entendendo? Aí dizem que estão em nome de Jesus, em nome de Jesus eles são profeta. Aí o outro responde lá já de outra religião. Deixa de ser mentiroso, tu já está aqui há mais de 300 anos, mentiroso. Então veja a confusão que acontece. Isso acontece no meio da rua. E perde o tempo deles, que não vai evoluir ninguém, entendeu? Quando vai entardecendo, vem as ilusões. Sabe que estão mortos, aí um faz, eu vou para a minha igreja orar, entra nas igrejas. O outro faz, eu vou me confessar com o padre. O pobre do padre nem está vendo ele, que ele está morto. Está entendendo? O outro diz, olha, eu vou lá para o meu terreiro porque estão me chamando. E essas pessoas não querem sair daqui. Elas não querem evoluir. Então, por isso que é preciso que haja o resgate, o internamento para transferência para a colônia espiritual. Mas se eles permitirem. Se eles não permitem, não pode ser feito, não. certo, obrigada. Quanto à terapia que a senhora fala sobre a doutrinação dessas entidades perturbadas, que é a última oportunidade que eles têm para harmonizar a mente, e que uma das terapias é o dispersivo na memória. Esse tratamento, ele é feito com nós médiuns durante o nosso sono? Com essas entidades que a espiritualidade recolhe nas ruas e leva para a enfermaria? Olha, existe tratamento de encarnado muito materializado que vai precisar dos médios equilibrados para o serviço do passe durante o período noturno. Está entendendo? Vai precisar, certo? Agora, só durante esse período aí. E fora isso, o efeito dessa recomposição de vocês com o fluido magnético. Depois vem a segunda etapa, que são as medicações nossas. Depois os jatos assépticos para o internamento na enfermaria. Existe todo um protocolo que eles vão ter que cumprir. Está entendendo? Agora, existe caso que a gente não precisa do passe de vocês, que é o fluido magnético. Então, aquele espírito ele não tem nenhum danos, ele não está com nenhuma decomposição. Então, a gente não precisa. Então, ele é internado e só fica sob medicação leve.
mas a gente precisa de vocês durante a noite, durante o sono, precisamos, mas nem para tudo, porque às vezes atrapalha mais do que ajuda, entendeu? Quando eu digo atrapalha mais do que ajuda, é porque a gente diz, olha, faz isso, daqui a pouco está fazendo outra coisa. Isso é procedimento seu. Você agora é o passista, o médico espiritual, é isso aí, ó, pelo amor de Deus, respeita teu médico, criatura. Doutora Cristina, pera, eu fiquei tão concentrada na tua resposta que a minha pergunta, ela, onde ela foi? Mas quando no texto fala sobre a doutrinação, então, e essa doutrinação, então, que categoria é desse espírito? Que a senhora fala para os doutrinadores, eles fazem esse trabalho com humildade, porque são espíritos necessitados e que se precisa até pegar pelo colo, assim, assim, assim. Então, a parte, nesse caso, esse doutrinador, a gente está falando sempre de pessoas encarnadas ou desencarnadas, sempre trabalham durante o sono? Não, os doutrinadores também têm sua participação durante o sono, porque é muito triste as entidades que são assassinadas, principalmente aqueles que sofreram um assalto sem motivo e tiraram a vida dele. Aí tem que ter muita paciência com eles, porque não é fácil para eles. Eles deixaram filho, esposa, deixaram todo mundo. Foi uma morte inesperada, não foi uma morte programada, inesperada. Ele sofreu um atentado, né? Tiraram a própria vida dele. Então, exige aí paciência, cautela no que você vai dizer. Você não pode mostrar o corpo dele, você não pode mostrar a cena do crime. Isso choca o emocional do espírito. A gente não trabalha em doutrinação nesse sentido. O que a gente vai focar é o lado emocional dele. Vamos trabalhar isso. O que passou não tem mais como trazer de volta. Vou mostrar a Mas, cena. Muitas vezes nega que estão vivos, que não morreram, que vão voltar para casa. mas o médio, eu não estou escutando. Parece. Não Eu consigo sei também. que é a condição dele, eu tenho que respeitar isso. Mas eu não tenho, não, ele se revolta. E a gente não trabalha desse modo. Certo. Mas a senhora tem esses trabalhadores que na hora do sono respeitam essas regras? São espíritos realmente que querem fazer esse trabalho como a senhora ensina? Porque uma coisa é que durante o dia a gente, pelo lado consciente, segue o que a senhora está mandando por obediência, por querer fazer esse trabalho, para evoluir nessa vida, para fazer o trabalho do Cristo. Mas durante o sono, como a senhora fala, somos desobedientes. A senhora tem os trabalhadores que fazem esse trabalho assim, como mesmo Dona dormindo? Rita, se não fizer esse trabalho assim, não entra na minha escala, não. Certo. Se chegar de noite, olha, doutora, chegou aquele doutrinador lá que quer fazer o que ele quer. Diga a ele que não vou abrir a porta, que ele não vai entrar. Ele está fora da escala. Então, aqui existe regra e disciplina para se cumprir. Então, você imagine, eu entrego um trabalho a um doutrinador e ele quer fazer o que ele quer. Ele não está prejudicando a mim, não. Eu tenho conhecimento. Ele está prejudicando uma pessoa que está ali precisando da ajuda. Então, em nome do e respeito pelo necessitado, eu prefiro afastar o doutrinador e cuidar do necessitado. Certo. Eu fiz essa pergunta porque chegou um momento que eu não entendia se a gente estava falando de só desencarnado, desencarnado, encarnado. Comecei a fazer uma salada na minha cabeça. Mas agora eu entendi que é tudo desencarnado. Trabalhador, Faça essa doutrinador. pergunta. Quando eu falei, foi ditronador, desencarnado ou encarnado, porque a minha pergunta também tinha feito um pouco de confusão. Então, nesse Tanto um como caso, o outro tem que atuar de uma maneira correta. Desencarnado ou encarnado, o sistema de doutrinação é o mesmo. Ah, certo. sim, sim. Não, eu comecei a pensar bem assim, porque falou esses espíritos desencarnados, eu imaginei que perturbados, que podem ser também espíritos recolhidos.
Porque quando é um espírito desencarnado que a família vai pedir ajuda para ele, porque está sonhando, aí nesse caso utiliza o doutrinador encarnado, né? Porque tem o nome do leito, tem a pessoa que está vindo. Ok, então um monte de pergunta foi respondida com as meninas. Eu tenho uma curiosidade, duas, na verdade. Ser desapegado das coisas materiais, não ser assim, bem desprendido, ter tido a sorte de Deus ter dado as coisas. Eu falo mesmo de mim. Eu tenho umas coisas no Brasil, mas eu teria que estar ali batendo boca com meu irmão, então eu deixo tudo para lá. Isso é não valorizar o que Deus me deu, ou é mesmo porque eu sou desprendida da matéria e deixo que ele ganhe o pão dele, faz o que eles querem? Olha, para evolução espiritual, tem que existir organização e disciplina. Eu não posso dar ao outro aquilo que o outro não valoriza, porque não foi conquista dele. Eu tenho que discipliná-lo. Ah, Isso não é desprendimento, de é. nenhuma forma. Isso é negligência. Hum. Então, o que é que acontece? Eu tenho que entender que eu estou te dando, como disse Jesus, um denário. Tu vai enterrar. Se você enterrar, eu vou te dar outro denário. Não, eu estou errada. Eu vou desenterrar o que você tem e dizer, olha, você vai ter que caminhar com as próprias pernas. Então, aquilo que eu faço para o outro tem que prestar conta a mim. Ora, onde é que fica a disciplina, a organização e a honestidade nisso tudo? Então, existem coisas que eu não posso alimentar no outro sabendo que o outro não tem atitude. Então, a Certo. complexidade é enorme quando acontece isso. E as pessoas não entendem. É o caso dessa senhora que deu tudo a esse filho, e esse filho não dava nada a ela, só tirava dela. O que faltou nela? Organização e disciplina. Ela não foi organizada nem foi disciplinada. Ele se aproveitou dessa situação para explorar a própria mãe. Então, quando eu vejo que um paciente ele está me consumindo, eu olho para ele e digo assim, psicóloga, por quê, doutora? Psicóloga, por quê? Porque você quer todas as atenções possíveis. Isso é uma doença. E quando a gente quer todas as atenções necessárias, sem necessidade, é narcisismo. Eu não concordo. Então, procura uma psicóloga para se tratar. E se você deixar, pessoal, vão lhe sufocar, vão levar você ao estresse emocional, que você termina enlouquecendo. É o caso do filho drogado. A mãe dá dinheiro, a mãe acostumou a dar dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, não tem mais dinheiro, vou vender o que tem. Ele consumiu o emocional dela, agora vai consumir tudo que tem dentro de casa. Isso está errado. A minha segunda. Obrigada, doutora Cristina. Eu vou escutar o teu conselho, eu entendi direitinho. A minha segunda curiosidade é: nós sabemos, quem realmente acredita na espiritualidade, quem realmente acredita nesse trabalho que a gente está fazendo com a senhora, a gente sabe que nós estamos sempre na companhia, vocês estão sempre nos observando, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. É inútil que eu fale uma coisa para a senhora e depois é uma outra, que não é verdade. Então, se dá uma confiança é porque aquela pessoa fala sempre a verdade, senão a senhora é a primeira a tirar a confiança. E disso eu tenho consciência, imagino que todo mundo sabe disso. E dentro dessa questão, o nosso estudo, quando a gente está fazendo o nosso estudo, a senhora já sabe também as perguntas que a gente vai fazer? Acontece um pouco como no salão, que os teus ajudantes vão recolhendo já e já procurando as respostas, que é por isso que em 2 minutos a senhora responde tudo. Olha, pessoal, todos os grupos, eu acho que eu sou a mãe que conhece todos os filhos. Isso é o limite que eu tenho que dar a cada um. Porque se eu deixar passar do limite, complica. Porque eu acho uma coisa bonita no homem simples do interior, que ele diz assim, doutora,
a senhora só me aconselha para o bem. O que a senhora pedir a mim, eu faço, porque para mim é evolução. E esses homens são analfabetos, são agricultores. Então, eu torno a pensar que intelectualidade, diploma, não evolui ninguém, pessoal. Não evolui ninguém. E eu digo, olha, eu só quero lhe pedir uma coisa. Seja uma pessoa boa. Só isso resume tudo. Você não sabe ler, você não sabe escrever, você não sabe nada. Seja uma pessoa boa. Pronto. Aí você, quando partir, você vai ver o quanto você ganhou. Mas o intelectual, eu explico tanto, 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 e ele só entende do jeito dele. Aí é difícil. Aí o que é que acontece? Às vezes a gente tem que guardar o diploma da intelectualidade e trazer o diploma da humildade. Aí esse vai me evoluir. O diploma da humildade vai me evoluir. O que acontece muitas vezes com o ser humano é o que eu digo para alguns trabalhadores. Olha, não se meta com o que eu estou fazendo. Por quê? Sabe por quê? Você quer fazer para dizer que está melhor do que o meu. Melhor do que o meu você não fez, que até agora você não fez. Então, se você não fez melhor do que aquilo que eu estou pedindo, não se meta onde eu fiz alguma coisa. Porque se você se meter, vai dar errado. Então, pessoal, será que as coisas só ficam perfeitas se a gente fizer? Não. Todos vão fazer. Mas quando um fizer, eu tenho que reconhecer aquilo que a pessoa está fazendo. Às vezes, conversando com agricultores, eu digo assim: me ensine a plantar determinada fruta. Peraí, pessoal, se eu for pensar assim, eu estudei tanto por onde eu passei, mas eu não preciso do agricultor para perguntar a ele quais são as datas melhor para o plantio. Eu preciso dele. Como todos precisam de todos. Como todos são importantes. Agora, olha, se um trabalhador aqui vir botar defeito em tudo que eu faço, sabe o que é que eu faço? Vem cá, tá aqui. Você vai fazer agora. Não, doutora, eu estou brincando. Ah, eu pensei que ela está falando sério. Você vai fazer melhor. Então, o que é que acontece? A nossa visão não é a visão de vocês. A nossa visão, ela é lá na frente. A de vocês é muito restrita naquilo que vocês vão fazer. Então, o que é que nós queremos de todos vocês, pessoal? O que fizer, está fazendo para todos, não está fazendo para um. É para todo mundo ser feliz. Está fazendo para todo mundo evoluir. O Maria Cláudia Martins, eu peguei esse hospital mais ou menos 16 anos atrás, e é impressionante como ele manteve um público, aumentou esse público, e eu estudando estado emocional de convivência, eu cheguei a uma conclusão. E eu pergunto aos pacientes, por que você não quer receber alta? Ele diz, porque aqui eu sou tratado como um gente. Então, o acolhimento que vocês viram aqui, Ieda viu aqui, Norma viu aqui, Léa viu aqui, Rita viu aqui, é aquele mesmo, pessoal, não tem outro, não. É aquela coisa dos meus trabalhadores, eles serem espontâneos. Levou você numa praia, levou você numa pizzaria, hospedou você na sua casa. Aquilo ali é real, eles são assim. Porque eu quero que eles sejam assim. Não é porque vocês vieram da Itália, não é porque vocês vieram de longe que vocês estão sendo tratados assim. Eles tratam assim todo mundo, pessoal. Todos eles são tratados assim. Quando chega, olha, Norma, a bandeja é sua. Norma, vai para lá aprender. Eu acostumei eles assim. Eu não disse a eles assim, a bandeja é sua até morrer. Não é. Eu digo a eles, olha, quem chegar aqui, for novato, instrua tudo que se passa aqui dentro. Então, eu aprendi muito com eles, e eles aprenderam muito com todos nós. E quando eu vejo aqui chegar crianças me abraçando, tudo,
Eu fico olhando para as mães, a mãe faz, olha, doutora, quando ele está com a dor, diz assim, vou chamar a tia Cristina. Isso é Que acolhimento, pessoal. lindo. Tia Isso é Cristina. acolhimento. Então, se esse hospital da Itália, da Austrália, não pensar como eu penso, desmorona, Hum. porque precisa de acolhimento. Quando chega alguém aqui, eu me preocupo com o problema dela. E quando ela falta, eu digo, por que você faltou? Você fez falta. Aquela pessoa se sente importante. Doutora Cristina sentiu minha falta. Senti porque eu estou tratando de você. Eu senti sua falta. Então, o setor que tem mais ou menos 0,5% de desistência é o meu. E eu digo isso para todos os médicos. Olha, pega o modelo, vê o que vocês podem fazer. Então, o que eu disse em Timbaúba foi para os... O que eu disse em determinados hospitais foi, olha, seu Vandir não tem compromisso de estar respondendo o Zap 2 horas da manhã, mas ele responde por amor. Ele responde porque ele quer ver todo mundo feliz. Mas ele tem esse compromisso? Não, ele não tem esse compromisso. Ele assumiu esse compromisso espontaneamente. Então, o que é que eu digo para eles? Vocês estão dispostos a ficar no lugar desse médico atendendo ligação de 2 horas da manhã? Vocês não estão preparados para isso. Então, o que eu quero dizer, pessoal, primeiro de tudo, os pacientes estão em primeiro lugar. Se você vir aqui, Ieda, Norma, Rita, se você vir numa reunião aqui, no horário de 9 horas da manhã, os idosos que receberam o alta, está tudo passeando. Aqui parece uma festa. 9 horas da manhã, olha, toma um café, vai conversar. Olhe, pense, no sábado também, né? Aí o que que acontece? Quando a gente pergunta assim, por que vocês não querem receber? Vocês conversam com a gente. Ninguém quer conversar com a gente, não. Eu acostumei os trabalhadores assim. Venha no sábado à tarde aqui, que tem mais de 100 crianças pulando, gritando para tudo que é lado aqui dentro. Então, por quê? Essas crianças se sentem amadas pelas evangelizadoras, pelo pessoal de lanchonete, livraria. Só se constrói um hospital, pessoal, deixando o orgulho de lado e colocando a humildade na frente. Muita paz para todos. Doutora Cristina, queria só pedir uma coisa para a senhora, um momentinho. Pois não. Eu estou muito ruim ainda da minha hérnia. Fui no cirurgião sexta-feira e nós mudamos de terapia. A senhora não pode vir com o doutor Pietro? Ai, Bom, tá. mais tarde a gente faz uma visita aí, viu? Lá para as 10 horas da noite, hora do Brasil, tá certo? Bom, tá certo. Então, obrigada, doutora Cristina. Um Deus te minuto. Eu queria também só anunciar que durante a aula a Ercília entrou em contato que conseguiu todos os 350 euros de doação das cadeiras. Ela tinha conseguido 200 e agora conseguiu o restante. Então, as cadeiras, para nós, não vai ter nenhum gasto. Obrigada, Ercília. Obrigada. Maravilha, obrigada. Parabéns para todos vocês. Vamos fazer a prece de encerramento. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, e Dr. Pietro com a sua equipe, visite todos os lares da nossa irmã, transmitindo a paz e a segurança essencial que todos os espíritos precisam. E Deus pernoite nos lares da nossa irmã, transmitindo a todas elas a missão confiada por ti, Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Muita paz para todos. Boa noite.